ponderar de maneira inicial a respeito da Lei 9228 do ano de 1991, que cria o quadro especial dos servidores penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente o que dá relevo ao seu artigo 3º, que institui então as carreiras do auxiliar de serviço penitenciário, do agente penitenciário, do monitor penitenciário e também a figura do criminólogo. Posteriormente ao advento dessa lei, sobreveio então a lei complementar número 13.259 do ano de 2009, que acabou por extinguir alguns desses cargos, passando a remanejar outros, com uma nomenclatura um pouquinho diferente. Dentro desse cenário, nós tivemos então a figura do agente penitenciário, o agente penitenciário administrativo, o técnico superior penitenciário, permanecendo então a figura do monitor penitenciário. Paralelamente ao advento dessas leis, nós tivemos a promulgação de algumas emendas constitucionais nesse interregno, né? Dentro desse contexto, a gente destaca então que o texto original da Constituição Federal do ano de 1988, ele trazia então no seu artigo 40, parágrafo 1º, a possibilidade de lei complementar excepcionalizar critérios de idade e de tempo de contribuição no caso de aposentadoria voluntária daqueles servidores que exercessem então atividades penosas, insalubres ou periculosas. Dentro desse contexto, sobreveio então a emenda constitucional número 20 de 98, que trouxe alteração nesse parágrafo 1º, né, trazendo ele disciplinando então no parágrafo 4º a possibilidade de tal excepcionalidade somente para aquelas atividades exercidas em condições especiais. Posteriormente, nós tratando do mesmo assunto, sobreveio a emenda constitucional número 47 de 2005, que ela instituiu então os incisos. Nessa emenda constitucional, a gente dá destaque então ao inciso 2º, que ele coloca a excepcionalidade para aquelas atividades exercidas como sendo de risco. Nesse interim, nós também tivemos, não tratando especificamente desse assunto, mas que também é relevante dentro desse cenário, a emenda constitucional número 41 de 2003, que ela acaba então por extinguir a integralidade e a paridade. Dentro desse contexto, nós destacamos então a diferença entre integralidade e proventos integrais, sendo este último 100% dos 80% maiores proventos que o servidor passa a receber. Posteriormente, sobreveio então a Lei Complementar número 13.961 do ano de 2012, que implicou em alterações na Lei 13.259 do ano de 2009, trazendo então a possibilidade de aposentadoria voluntária para os servidores públicos penitenciários. Dentro desse contexto, ficou previsto a possibilidade de aposentadoria àqueles servidores que tivessem 30 anos de serviço e 20 anos de exercício no cargo. Posteriormente, essa lei foi alterada pela Lei 14.640 do ano de 2014, a qual introduziu a possibilidade de aposentadoria voluntária no caso específico das mulheres, que acarretou numa redução de 5 anos. Dentro desse contexto, seria possível que a servidora mulher se aposentasse com 25 anos de serviço e 15 anos de efetivo exercício no cargo. Por fim, é oportuno ponderar ainda a respeito da Lei 14.750 do ano de 2015, que introduziu então a possibilidade da previdência complementar aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Olá pessoal, meu nome é Lara Serra, eu também sou advogada do escritório Gomes Serra e dando continuidade às explanações da doutora Carolina, no mesmo ano que foi publicada a Lei Complementar que instituía o Plano de Previdência Complementar, também foi proposto pelo Procurador-Geral da República a ação direta de inconstitucionalidade, conhecida como a ADI 5403, que buscava o reconhecimento da inconstitucionalidade de duas leis complementares estaduais, a Lei 13.961 de 2012 e a Lei 14.640 de 2014. Ambas as legislações, então, elas estabeleciam os critérios diferenciados para a aposentadoria voluntária dos servidores submetidos a determinadas condições. Dentro desse tratamento diferenciado, obtinham-se então critérios de tempo de serviço, tempo de contribuição, cálculo de proventos, bem como a abrangência desses servidores. Cumpre salientar que essa ADI ela foi proposta em outubro de 2015 e foi apreciada e julgada improcedente somente em outubro de 2020, interregno no qual foi proposto e promulgada a Emenda Constitucional 103 de 2019,
que visava promover diversas alterações no plano da Previdência Social. Dentre essas alterações, cumpre dar o principal destaque ao realizado dentro do artigo 40 da Constituição Federal, e especificamente no seu parágrafo 4º. Então, ela retira, do parágrafo 4º, os servidores que seriam submetidos à tutela do tratamento diferenciado para a aposentadoria voluntária, determinando uma nova reorganização e uma categorização, se assim se pode dizer, desses servidores. Então, o antigo inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, que abrangia os servidores submetidos a risco, foi substituído, portanto, pelo parágrafo 4b do artigo 40 da Constituição Federal, que prevê, então, que dentre esses servidores que terão tratamento diferenciado estão os agentes penitenciários e os agentes socioeducativos, bem como alguns outros servidores que não são foco do nosso assunto. Além dessas alterações, ela outorgou ao legislador estadual competência para legislar a respeito de matérias de âmbito previdenciário, principalmente no que tange a cálculos de proventos, tudo determinado dentro das restrições estabelecidas na Lei Maior. Aderindo à respectiva reforma, o Estado do Rio Grande do Sul promulgou a Emenda Constitucional Estadual de número 78 de 2020, que ratificou o texto da Constituição Federal e que culminou na publicação da Lei Complementar 15.453, também de 2020, que buscava, então, disciplinar a respeito da aposentadoria especial prevista no parágrafo 4b do artigo 40 da Constituição Federal. Essa legislação, já no seu parágrafo 1º, ela se preocupa em disciplinar acerca dos servidores que serão abrangidos e tutelados por respectiva lei específica, apontando então que seriam os agentes penitenciários previstos no artigo 5º da legislação 13.259 de 2009. Essa respectiva legislação, então, que alterou o quadro dos servidores, ela determina que existem os agentes penitenciários administrativos, os técnicos superiores penitenciários, bem como os monitores penitenciários. Sendo assim, de forma expressa, ela restringe a sua tutela apenas aos agentes penitenciários, cabendo a eles, portanto, as novas regras, bem como as regras de transição previstas nela. Com a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, número 5403, bem como com a promulgação da Emenda Constitucional 78 e a publicação dessa Lei Complementar 15.453, surgem muitos questionamentos a respeito de qual a lei aplicável, principalmente aos agentes penitenciários administrativos. Mas para que a gente responda essa pergunta, é preciso partirmos de algumas premissas principais. Inicialmente, é importante salientar que a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, que culmina então no entendimento da constitucionalidade das leis complementares estaduais, não significa a sua aplicação a todos os servidores de maneira intempestiva. Significa dizer que durante o período em que não havia legislação específica estadual a respeito dos servidores penitenciários, seria aplicável a legislação estadual vigente. Ainda é importante ressaltar que os servidores penitenciários, de forma geral, agentes penitenciários administrativos, técnicos superiores penitenciários e monitores penitenciários que preencheram os requisitos da legislação prevista de 2012 e de 2014, antes do dia 17 de fevereiro de 2020, eles estão abrangidos pelo direito adquirido e, portanto, podem suscitar a aposentadoria nesses moldes. Entretanto, pós 18 de fevereiro de 2020, que foi a publicação da Lei 15.453, não há como suscitar a aposentadoria nos moldes da legislação anterior. Então, salientar ainda que o cálculo dos proventos ele também é abrangido no direito adquirido. Portanto, os servidores penitenciários que eu recém citei, que preenchiam os requisitos anteriores à reforma, especificamente à lei de 2020, eles podem suscitar a integralidade e a paridade, ressalvados as alterações trazidas pela Emenda Constitucional 41 de 2003. Na sequência, nós vamos apresentar, então, uma ilustração que exemplifica melhor os casos cabíveis a cada servidor e que pode elucidar de maneira mais esclarecida de que forma os servidores se enquadrarão, os agentes penitenciários administrativos se enquadrarão nas regras de direito adquirido e nas regras daqui em diante, da reforma em diante. Bom, a ilustração, então, ela tem o objetivo de materializar as alterações legislativas de forma a propiciar a visualização do enquadramento de cada servidor, de cada agente penitenciário administrativo aqui do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos, então, do lado direito da tela, as alterações legislativas ocorridas desde a Lei 13.259 de 2009, que trouxe, com a redação das leis de 2012 e 2014, a previsão de aposentadoria aos servidores previstos nela.
No intervalo, então, até o ano de 2019, diversas emendas constitucionais trouxeram alterações no cômputo das inativações e no cálculo dos proventos, estabelecendo algumas regras de transição, até a emenda constitucional 103 de 2019, que ensejou, na lei complementar de número 15.429 de 2009, que trata de maneira abrangente os servidores do Estado do Rio Grande do Sul, e essa emenda constitucional ela culminou também na emenda constitucional estadual de número 78, que ratificou o texto constitucional e permitiu a edição da lei complementar 15.453 de 2020. Nós podemos observar, então, que, conforme foi dito, tendo sido julgada improcedente a ADI 5403, a gente tem a possibilidade da aplicação da lei vigente até a respectiva reforma, que é a Lei 13.259 de 2009, com as redações dadas pelas leis já citadas, que dispõe sobre a necessidade de 30 anos de serviço ao servidor homem, sendo 20 anos no exercício efetivo no cargo, e a mulher 25 anos de serviço e 15 de exercício efetivo no cargo, sem estabelecimento de idade mínima. Tal regramento, ela alcança os agentes penitenciários administrativos, os técnicos superiores penitenciários e os monitores penitenciários. O preenchimento dos requisitos para enquadramento em tal legislação deve se dar até 17 de fevereiro de 2020, quando foi publicada a Lei 15.453 de 2020. Caso o servidor não se enquadre em tal regramento, automaticamente deve analisar as regras gerais do regime próprio de previdência social do Estado do Rio Grande do Sul, dentre elas a de direito adquirido, que é a Lei 15.142 de 2018, que dificilmente se enquadrará, tendo em vista que é uma lei mais branda, do que a lei específica, ao exigir uma idade mínima e 5 anos a mais de tempo de contribuição do que para homem e para mulher. Então, 35 para homem e 30 anos para mulher. Entretanto, devem ser analisadas as regras de transição trazidas pelas emendas constitucionais promulgadas do respectivo interregno, então a 20 de 98, a 41 de 2013 e a 47 de 2005, caso a caso, de maneira que enseje as intermediações legislativas capazes de tornar o pedido de inativação viável para esses servidores. Entretanto, não havendo direito adquirido pelo regramento especial e nem pelo regramento geral, impera analisar as regras de transição previstas no artigo 4º, 20 e 21 da Emenda Constitucional 103, onde nós identificamos 3 regras de transição. A primeira regra de transição, então, que nós denominamos de regra de transição por pontos, prevista no artigo 4º da respectiva emenda, que prevê, então, 56 anos de idade para homem e 61 anos para mulher, 35 anos de tempo de serviço, de tempo de contribuição para o homem e 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, exigindo-se, portanto, 20 anos de exercício no serviço público e 5 anos efetivo no cargo em que se dará a aposentadoria. O somatório da idade do tempo de contribuição deve somar, na perspectiva do ano de 2020, 86 pontos às mulheres e 96 pontos aos homens. Posteriormente, então, nós temos a regra de transição, que é o pedágio de 100%, previsto no artigo 20 da respectiva emenda, que exige, portanto, 60 anos de idade ao homem e 57 anos à mulher, 35 anos de contribuição ao homem e 30 anos de contribuição à mulher, exigindo-se 20 anos de exercício no serviço público e 5 de efetivo no cargo em que se dará a aposentadoria, a inativação, mais o tempo que faltava para atingir o tempo de contribuição quando da entrada em vigor da respectiva emenda constitucional. Nesse sentido, então, nós temos, por exemplo, uma mulher de 57 anos que, à época da emenda constitucional, tinha 28 anos de tempo de contribuição. Para que ela se aposente nessa modalidade, portanto, ela deve preencher os 2 anos que lhe faltavam para completar os 30 anos de contribuição e mais 2 anos. E, por fim, a regra de transição da aposentadoria especial, prevista no artigo 21, que é uma hipótese excepcional que poderá vir a ser arguída em caso de não enquadramento nas outras modalidades, que exige 86 pontos, somado o tempo de contribuição, e a idade sendo 25 anos de efetiva exposição, exigindo-se ainda 20 anos de exercício de serviço público e 5 anos efetivo no cargo em que se dará a aposentadoria. Bom, no que tange ao regramento dos proventos, é importante salientar que os servidores que obtinham o direito adquirido, então, pela Lei 13.259 de 2009, o direito adquirido também alcança a paridade e a integralidade, sempre observando as regras de proventos integrais trazidas pela Emenda Constitucional 41 de 2003. Já os servidores que se enquadrariam dentro da regra geral, deve ser observada, então, as previsões constantes na linha A e B do artigo 40 da Constituição Federal, prevendo, então, que no primeiro caso os proventos seriam integrais e no segundo caso os proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
Por fim, a Emenda Constitucional 103, então, em suas regras de transição, prevê que a regra de transição por pontos, né, ela vai conceder proventos integrais ao servidor que ingressou no cargo efetivo até final de 2003, então 31 de dezembro de 2003, que não tenha optado pela previdência complementar e com no mínimo 62 anos de idade se mulher e 65 se homem. E por fim, a regra de transição com pedágio de 100%, prevista no artigo 20, ela concede proventos integrais ao servidor que ingressou no cargo efetivo até 31 de dezembro de 2013 e que não tenha optado pela previdência complementar sem a exigência de idade mínima. É importante salientar que o estudo individual de cada servidor acerca do seu histórico laboral é essencial para que se conceda a melhor inativação. Sendo assim, nós nos colocamos à disposição